Amamentar é muito mais do que nutrir uma criança. É uma ligação profunda entre mãe e filho e uma verdadeira doação também. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. É o que está escrito no artigo 9 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para a Organização Mundial da Saúde, o bebê deve ser exclusivamente amamentado até os 6 meses de vida. No entanto, a recomendação não é adotada no mundo todo. Cerca de 41% dos bebês são alimentados apenas com leite materno durante esse período, uma taxa considerada bem baixa. O Diálogos da Cidade de hoje falará sobre a importância do aleitamento materno e do trabalho do Projeto Casulo e do Banco de Leite de São José dos Campos para incentivar e dar apoio às mamães. Para isso, eu converso agora com a pediatra do Projeto Casulo, a Caroline Oyama, e a Maria Isabela Mendonça, que é médica pediatra, coordenadora do Núcleo de Saúde e da Criança e do Adolescente. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Bom, já queria começar falando sobre uma meta da Organização Mundial da Saúde, olha só, que pretende elevar as taxas mundiais de aleitamento materno em 50% até 2025. E a estimativa é que mais de 820 mil vidas sejam salvas nesse período. Primeiro, vocês acham que dá para fazer? É um desafio? É uma meta meio ambiciosa? Caroline. Sim, é uma meta ambiciosa, é possível, e a amamentação ela sempre foi um desafio, né? Há 30 anos nós temos a Semana Mundial de Amamentação, que ela ocorre na primeira semana de agosto. O mês de agosto todo ele é dedicado justamente para incentivo a essa amamentação. Nesse ano, cada ano a gente tem um tema, né, meta, e nesse ano a gente tem como meta esse fortalecimento da amamentação em toda a rede, em todos os níveis, né? Níveis relacionados tanto à rede da mãe, né, de apoio, como governamental. Então, o Projeto Casulo, né, e tanto o Banco de Leite, eles entram nessa meta de fortalecer a amamentação nesse momento. Maria? Então, amamentar é um conjunto de situações, né, que tem que estar em acordo para que a mãe tenha esse sucesso, né? Então, é importante esse apoio de uma rede tanto governamental quanto particular, ali, da mãe própria, né, pessoal, de incentivo à amamentação. Bacana. Já que a gente falou do Projeto Casulo e também do Banco de Leite de São José dos Campos, a gente vai exibir agora uma reportagem, então, para vocês aí de casa conhecerem um pouquinho mais sobre o trabalho desses dois órgãos. Hoje eu estou aqui no Projeto Casulo, que há 28 anos é referência em São José dos Campos, principalmente no que diz respeito ao período de amamentação da mulher. Então, bora conhecer? A Jéssica e o Gilmar são pais do pequeno Gael, de pouco mais de 20 dias, gente. A Jéssica estava com dificuldades para amamentar, até que veio um alívio no peito. Indicaram o Projeto Casulo para ela. Jéssica, como que você chegou até o Projeto Casulo? Eu estava com muita dificuldade para amamentar, né? O peito ardendo demais. E aí foi através de duas pessoas, uma amiga minha já tinha me falado, só que aí eu estava gestante quando ela me falou do Projeto Casulo. E aí a minha fisioterapeuta pélvica, ela me falou também desse projeto, que eu fui até ela, né, chorando, com muita dor, e ela me falou e eu vim. E aí fui atendida no mesmo dia. Como que está sendo essa experiência? As dicas? Melhorou a sua amamentação? Muito, melhorou demais. Aqui eles são abençoados, assim, só tenho elogios. Eu sou nova na cidade, né, então não conhecia nada e, nossa, eu sou grata a Deus por ter conhecido o Projeto Casulo. A Tereza é auxiliar de enfermagem aqui do Casulo. Ela está desde o início e conta que o trabalho do projeto ultrapassou até o continente. As mães procuram ajuda, as que têm mais dificuldade de manejo, vamos dizer assim, ou o mamilo está muito machucado, ou o neném tem dificuldade para pegar mama. Então, as mulheres procuram por vários motivos, tá? Então, tem
vários motivos para uma paciente procurar ajuda aqui, e tem ajuda. São quase 30 anos de Projeto Casulo, não é mesmo? E a orientação de vocês até já ultrapassou fronteiras, né? Vocês têm uma cartilhazinha, então sempre que uma mulher às vezes está com dificuldade, uma passa para a outra também as orientações, né? Exatamente. Então, nós até entregamos uma orientação por escrito. Eu digo que é um passo a passo, uma tarefa para ela fazer em casa, para ela ter sucesso para amamentar. A mulher que vem buscar orientação e segue o passo a passo, ela consegue amamentar, ela tem sucesso. Olhando a Amanda e o filho Noah, de 11 meses, assim, nem dá para imaginar que eles viveram dias muito difíceis. Após ser diagnosticada com Covid-19 e ficar entubada, a saída para salvar a vida do pequeno foi um parto de emergência. Depois de um mês, ainda bem debilitada, a Amanda pôde ter o filho nos braços pela primeira vez, ainda na UTI neonatal. Nesse período, sem poder amamentar, o que salvou a vida do Noah foi o estoque de leite materno do Banco de Leite de São José dos Campos. Assim que eu pude visitar ele, quando eu fui para casa, eu já perguntei se o leite que ele estava tomando era leite materno. E as enfermeiras falaram que sim, que era. Eu já fiquei mais tranquila, né? Porque ajuda bastante, né? A imunidade, a recuperação dele, desenvolvimento. Aí já fiquei bem feliz, né? Aí pegaram do banco de leite, leite materno, e ele ficou tomando quase que os 3 meses. O Banco de Leite de São José dos Campos tem a função de incentivar e promover o aleitamento materno, já que a Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e a amamentação complementar até os 2 anos ou mais. E o que preocupa é que nesta época de inverno costuma cair o número de doações. A quantidade ideal para suprir a demanda seria 60 litros de leite pasteurizado por mês, mas atualmente o banco conta com apenas 24 litros. É importante, né, que a gente sempre tenha um estoque adequado, porque a gente sempre tem bebês internados na UTI neonatal. Então, a quantidade do estoque, ela vai, né, suprir as necessidades do bebê que está internado. Bom, muito bacana, né? A gente viu a importância do trabalho do Projeto Casulo e do Banco de Leite. Agora a gente vai fazer a nossa primeira pausa e no próximo bloco a gente retoma com a doutora Caroline e com a doutora Maria para falar mais sobre o trabalho dessas duas instituições e também reforçar a importância da mulher ter uma rede de apoio para a amamentação. O Diálogos da Cidade volta já já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e no programa de hoje nós conversamos com a doutora Caroline e com a doutora Maria. A doutora Maria representando o Banco de Leite aqui de São José dos Campos. No primeiro bloco nós exibimos 2 reportagens. Eu queria que você rapidamente falasse, a gente viu o caso da Amanda, que teve que ter um parto de emergência e o leite materno salvou a vida do filho prematuro. Fala um pouquinho como que as mães podem entrar em contato, a importância desse trabalho para a cidade. O Banco de Leite ele funciona com um número de telefone, né, que as mães entram em contato. O Banco de Leite ele vai na casa da mãe, né, do bebê, para instruir e falar sobre as orientações da coleta do leite para doação e aí a mãe continua ali sendo assistida, né, sendo acompanhada e também da própria amamentação do próprio filho dela. Doutora Caroline, o Projeto Casulo também a gente viu uma reportagem. As mães elas são orientadas de uma forma bem didática também, né? A gente viu uma mãe recém-chegada na cidade que está felizmente conseguindo amamentar o filho. É uma iniciativa muito bacana também, não é mesmo? Sim, o Projeto Casulo é um centro de lactação referência aqui no município, então todas as mães elas podem procurá-lo, todas as mães que apresentam essa dificuldade de amamentação, tem um agendamento prévio ou livre demanda também e o pessoal está lá para acolher mesmo essa mãe que está em dificuldade, né? Que é um momento tão especial, tão único e que é super importante iniciar esse vínculo para que ela perpetue pelo menos até os 2 anos de vida dessa criança. Bacana. E quando a gente fala de aleitamento materno, ele é muito mais que um alimento para o bebê, né? Ele reflete em outras questões também, como na capacidade cognitiva do bebê, tem essa influência?
né, eu queria que vocês comentassem um pouquinho Sim. sobre... Há estudos, inclusive, que comprovam isso. Sim, o aleitamento materno, o leite materno, ele é rico em todos os nutrientes, anticorpos, em todas as substâncias necessárias para esse bebê. O importante é esse vínculo, né? Quanto maior o vínculo, melhor o vínculo que essa mãe consegue ter com esse recém-nascido, isso vai refletir tanto em melhora cognitiva, né? A parte sensorial, a parte de estímulo mesmo dessa primeira infância, que geralmente ocorre nos primeiros 1000 dias, né, que a gente conta a gestação e os 2 primeiros anos, que é uma janela grande de oportunidade de desenvolvimento neuronal dessa criança. Doutora Maria, quer complementar? Em relação ao padrão ouro, né, do leite materno, é um alimento completo em todos os sentidos, né? Ele tem todos os nutrientes, teor de gordura, proteínas, os anticorpos, né, que são importantes para a imunidade. Então, todo bebê que recebe leite materno tem benefícios assim em um nível padrão ouro, né, que a gente fala. Bacana. E quando a gente fala em aleitamento materno, ainda não é tão cultural, né? Talvez, não sei se seja, de repente, falta de informação. Também muitas mães, e também muitas mães não conseguem amamentar, né? Também cada mãe tem um estilo, enfim, tem seus problemas. E também é importante que a mulher ela tenha uma rede de apoio, porque todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer fazer um comentário nessas horas também, não é mesmo? É importante que a mulher ela seja apoiada, né, em quaisquer circunstâncias. Eu penso que assim, é um conjunto de fatores que tem que funcionar, né? Então, assim, se a mulher tem algum fator que por algum motivo não foi bem, então ali pode ter um elo fraco, então nessa hora ela precisa de um apoio, né? Seja da família, seja de um apoio técnico lá, no caso aqui de São José do Projeto Casulo, ensinando a técnica de amamentação, apoiando quando não der certo, né? Porque pode não dar certo, mas existe correção para isso, então assim, sempre esse apoio da família e do profissional técnico sobre a amamentação, eu acho que é fundamental para fechar esse vínculo e esse ciclo, né, essa rede de apoio. Doutora Caroline? A amamentação ela não é tão instintiva assim, né? Então a gente precisa realmente de uma rede de informações coerentes, informações que sejam feitas de uma forma específica para cada mulher, né? Para cada mãe, para cada bebê. Né? Então, assim, isso a gente conta não só com o apoio, claro, né, dessa mãe que precisa ter esse vínculo com esse recém-nascido, mas com toda a rede mesmo que vai apoiar essa amamentação. A gente precisa falar de incentivos também, não é mesmo? Muitas mulheres, após a licença maternidade, que costuma ser de 4 a 6 meses, a maioria acredito que sejam 4 meses, que também é um período curtíssimo, não é mesmo? E aí as mulheres elas voltam a trabalhar e a maioria dos locais não tem um ambiente adequado, estruturado também para que essa mulher ela possa fazer a retirada do leite, não é mesmo? Quais seriam as condições assim, ideais para um local, uma salinha tranquila, higienizada? Quais seriam esses requisitos? Exatamente. O ideal é que ela tivesse um momento, né, para ela poder retirar esse leite, guardar, né? Ou se não, se ela puder, que a criança vá até o trabalho para ela poder amamentar, né? Existem alguns direitos realmente que essa gestante, que essa puérpera, né, que essa mãe que está amamentando, ela tem. Então, ela tem é importante ela conhecer também né, o que ela tem de direito para a amamentação, para a gente conseguir estender o máximo possível, tá bom, esse período. Doutora Maria? Então, seria interessante que as empresas, assim, né, tivessem esse olhar também para o binômio mãe e filho, né? Então, assim, que ainda entre o quarto e o sexto mês ainda é um período que o bebê depende do leite materno para viver. Então, assim, fica até aqui nosso pedido, né, de consideração que as empresas também tenham esse olhar aí, humano aí com o binômio mãe e filho, né, da própria funcionária que está voltando ao trabalho e que dê esse apoio, né, que tenha um local adequado, que tenha um momento para que ela faça isso e até mesmo que tenha momentos de pausas para que ela amamente o próprio filho. Se o filho puder ir até ela, que ela possa fazer isso mesmo que da empresa, né?
que tem um momento de pausa para isso. Sim, rapidamente, muitas mulheres, para auxiliar nesse processo, utilizam bombinhas, né? Tem aquelas manuais, as elétricas. Não tem uma que seja mais recomendada, varia muito da adaptação da mulher mesmo. Isso, exatamente, né? Então, se a mãe, ela se prepara, né, para esse momento, né, ela tem a vontade de continuar amamentando, ela pode tanto extrair o leite de forma manual, né, ela pode fazer sordenha manual, tanto elétrica quanto com essas bombinhas também, que auxiliam, tudo é válido, né? E o importante é ela buscar essas informações, né, com o pediatra, com algum médico que possa orientá-la, tanto na forma de extração, quanto na forma de oferecer esse leite para o bebezinho dela. Bacana. E a amamentação em livre demanda é a mais indicada, de fato? Varia muito do estilo da mãe, da rotina? O recomendado é o aleitamento materno em livre demanda. O que significa isso, né? Significa que o bebê vai mamar a hora que ele quiser, o quanto ele quiser. Então, assim, não existe uma regra, vai mamar de 3 em 3 horas, não, depende do que ele precisar. Tem bebê que realmente mama de 3 em 3 horas, fica saciado, né? Enfim, ok. Tem bebê que não, que mama com menos de 3 horas de intervalo. Então, isso é livre demanda, é o bebê que vai estar conseguindo comandar isso. E para isso a mãe tem que estar disponível, né? Enfim, o tempo inteiro, inclusive durante o período da noite, né? Da madrugada, no início, também mama normalmente. Então, é um verdadeiro processo de doação mesmo. De doação. Não é mesmo, doutora Caroline, quer fazer um comentário? Então, é bastante desafiador, né, a questão da amamentação, né, não é algo tão simples, né, quanto a gente acha que é. Então, assim, que essa mãe tenha uma rede de apoio, que ela procure ajuda, né, nós temos, então, esses serviços aqui disponíveis e também a unidade básica de saúde também, que ela possa procurar essas unidades para ela ser acolhida e ter as informações que ela buscar, né, que ela precisar. Legal, a gente já continua o nosso papo, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. No próximo bloco a gente vai falar sobre comentários que muitas vezes as mães ouvem e fazem um mal danado nesse processo de amamentação. O Diálogos da Cidade volta já já. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade. No programa de hoje estamos falando sobre o aleitamento materno e pegando exemplos aqui da cidade, que é o Projeto Casulo e o Banco de Leite de São José dos Campos, que incentivam as mulheres a fazerem esse ato de amor tão bonito. Eu converso com a doutora Caroline, com a doutora Maria. Bom, nesse terceiro e último bloco, eu queria voltar falando sobre comentários, muitas vezes, maldosos e às vezes não é nem mal intencionado, mas que machucam uma mulher que tem um bebê, muitas vezes quer amamentar o filho, só que muitas vezes não depende só das mães, né? Por N motivos a amamentação não dá certo. Isso é uma situação muito complicada, não é mesmo? Muito, muito complicada. É necessário haver um equilíbrio entre os fatores para que a mãe tenha o sucesso na amamentação. E muitas vezes, assim, quem ou nunca amamentou, ou realmente já amamentou, mas não passou por aquele problema, então, né, não vai poder ter uma opinião totalmente concreta sobre aquilo, acaba tendo comentários, né, desanimadores, né, eu diria, para as mães que estão amamentando. Doutora Caroline? Então, geralmente, assim, a gente tem que tomar cuidado porque o estresse, assim, acaba influenciando, né? Então, a mãe fica preocupada e aí o bebê não mama e aí ela fica mais estressada ainda, aí diminui o leite, então ela começa a gerar uma angústia, né, nela, e isso é muito prejudicial, né? Então, assim, o que a gente tem sempre que estimular e falar para ela que ela está tentando fazer o melhor pro bebezinho dela, tentar acalmá-la, enfim, né, acolher de uma forma assim, de toda, assim, no maior dessa palavra mesmo, o acolhimento que seria o ideal para essa mãe, né? Eu acho que a palavra-chave também é não se culpar, não se comparar. Isso.
redes sociais também, né? A gente vê muitos posts lindos, publicações lindas. Sim, a amamentação é, de fato, um processo lindo, só que não é as mil maravilhas, né? Exatamente. Na foto pode estar tudo certinho, mas amamentar é um processo, então a mãe, né, tem que entender isso. É um processo difícil, mas tentar não se comparar também. A comparação, acho que assim, é bem ruim, porque cada um de nós tem uma maneira de lidar. Tem um limite, né, com a dor, enfim, com todo o processo, com o cansaço que envolve a amamentação. Então, assim, a comparação acho que não funciona, né, nesse momento de amamentação. Os erros e os acertos, eles vão acontecer, né? Então, assim, o objetivo final é chegar na amamentação com sucesso. O caminho que foi, aí cada mãe vai ter o seu, né? Cada bebê e mãe vai ter o seu, por diversos fatores, né? Sim, inclusive de mães que têm mais de um filho, às vezes o primeiro dá super certo, o segundo não também. Tem diferenças né, de gestação para gestação, de filho para filho também. Por isso que é importante buscar até informação, né? Assim, às vezes no período que a mãe está no último trimestre, né, de gestação, porque depois que a criança nasce, é uma série de demandas que ela tem. Então, é importante ela, um pouquinho antes, né, entender como é que vai ser o organismo dela, vai funcionar, quando que vai ter a descida do leite. Então quando a mãe, ela tem um trabalho de parto, né, vaginal, normal, geralmente o leite desce antes, né, a cesárea demora um pouco mais, então saber que isso pode acontecer e que é perfeitamente natural. O início, o leite também, ele tem o colostro, que ele é um leite mais escurecido, né, ele é rico mais em anticorpos, em água, não é aquela característica daquele leite mesmo, mais branquinho, né? Saber também que aquele leite anterior, ele é um leite mais fluido e depois o leite posterior, ele tem um pouquinho mais de gordura, então isso vai tranquilizando de certa forma a mãe, né? Sabendo que pode acontecer em cada etapa, né? Dessa transição ali logo que a criança nasce, né? Isso é importante. E a gente vê muitos mitos também em torno da amamentação. Quais seriam os principais? Acho que o principal que eles falam, ai, meu leite é fraco. Isso, assim, acho que é o de quebra, que é o maior mito, né? Que a gente tem que realmente sempre informar que o leite não é fraco, ele é o suficiente para aquele bebê. Ele já vem quentinho, pronto, não precisa de embalagem, ele é sustentável, né? Então, assim, não tem contaminação, então ele vai fazer com que essa criança ganhe peso, né? Você vai ver através de trocas de fralda que ele está amamentando, ele está, né, se nutrindo. Então, o leite não é fraco, ele é super ideal para seu bebê. Cada gota é riquíssima, né? Cheia de vitaminas. Eu acho interessante assim, se a mãe tem dúvida de que se aquele leite está ou não sustentando o bebê, é importante ela buscar ajuda, né? Então, assim, buscar a consulta com o pediatra, buscar a pesagem do bebê, orientação mesmo, né? Certa para ela saber, não, eu tenho a impressão que não está ganhando peso, mas pode estar, ou que não está ganhando, mas é normal também, né? Existe uma tolerância para o bebê começar a ganhar peso, não é logo na primeira semana que ele sai ganhando tanto peso assim. Então, assim, essa informação é importante ela saber. Porque depois aí muitas mães chegam na consulta e falam, nossa, ele não ganhou peso. Aí a gente fala, não, mas é normal, isso está certo também. Então, assim, aí pronto, ela fala, então tá bom, então tá tudo sob controle, né? Então, acho que é importante buscar ajuda, né? Incentivar essa mãe também a entender a informação correta. Sim, e aí tem os casos também que acabam tendo de complementar com fórmula e tal, mas é importante reforçar que cada caso é um caso. Portanto, né, a orientação de vocês duas é sempre conversar com o médico pediatra para se adequar justamente à necessidade do bebê. Tem mais algum mito? Muitas pessoas falam de alimentos, não come isso, não come aquilo, ou come isso que vai ajudar a dar leite, mas é mito, né? Não há alimentos específicos que podem ajudar. Não, assim, existe a alimentação saudável, né, enfim, uma hidratação vigorosa, alimentos, então, assim, leves, né, com bastante nutriente, isso, assim, enfim, enriquece bastante o leite materno em propriedades nutritivas ali adequadas. E, assim, acima de tudo, eu acho que a hidratação materna é super importante para ela conseguir dar conta da produção de leite. Então, assim, as mães até referem ter mais sede durante a amamentação, né, do que o normal, né, sem estar amamentando. Então, assim, você vê que é característica mesmo ser necessária uma hidratação em maior volume até, né, de água por dia.
Então, a alimentação saudável e a hidratação vigorosa, eu diria que são os principais, que aí não são mitos, são verdades de que precisa manter isso para ter um sucesso na produção de leite, né? Doutora Caroline? Então, realmente, os alimentos que assim, a gente deve evitar, né, são aqueles muito ricos em cafeína, né, então, assim, mas realmente a gente tem que manter, né, uma alimentação mais saudável dessa gestante, bastante ingestão hídrica, né, de água. Eu acho que realmente que, pra gente, assim, que o leite, ele é rico, né, pro bebezinho. Quem vai ficar desnutrida geralmente é a mãe, né, então, por isso que ela precisa garantir a nutrição dela, né, então, eu acho que isso que é importante, uma alimentação variada, balanceada, né, isso que é o mais importante. Joia, bom, infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, mas eu queria que rapidamente as duas, doutora Caroline, fizesse um convite para as mães que queiram conhecer o Projeto Casulo, que pode auxiliar bastante nesse processo, e depois também a doutora Maria fazer um embolado, falar sobre o banco de leite, que é um serviço gratuito que está a serviço da população. Sim, então o Projeto Casulo está aberto, né, em horário comercial. Eu acho que é importante qualquer mãe que tiver dificuldade, né, em amamentação, para procurá-lo, né, conversar, pode ir, tanto livre demanda quanto, né, ligar também para eles, para você poder agendar o seu horário, tá bom? E a gente está ali à disposição, né, ele é esse centro de lactação, a gente tem também segmentos de bebê, triagem neonatal, né? Então, um serviço bastante completo e quem precisar, aí estamos à disposição. Bacana, doutora Maria. O banco de leite também é um serviço que funciona, né, praticamente em tempo integral. Há o atendimento às mães, né, que desejam fazer a doação de leite, ele é através do telefone, o primeiro contato é através do telefone, aí essa mãe faz um cadastro, né, enfim, recebe as orientações, o banco de leite vai no domicílio, né, vai à casa dessa mãe para instruir a questão da coleta do leite. Existe ali uma orientação de higiene, né, enfim, de como coletar esse leite. O banco de leite mesmo retorna para buscar o leite, para manter ali as condições adequadas de temperatura, de tudo. E depois essa mãe continua sendo acompanhada também ao longo de todo o período de amamentação. Existe um telefone, né, para esse contato, e o nosso banco de leite ele fornece o leite materno pasteurizado para várias maternidades aqui da região, inclusive. Então, incentivamos sim a doação de leite, né, para o nosso banco de leite para poder alimentar aí outros bebês que também estejam necessitando. Bacana, o leite materno salva vidas. Salva vidas. Né? Meninas, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma delícia nosso papo e acredito que bastante enriquecedor também. Espero que tenhamos conseguido ajudar muitas mamães em casa também. Então é isso, reforçar que a informação é a principal ferramenta para uma boa amamentação. Converse com o seu médico, com o pediatra do seu filho e quem puder, né, invista na amamentação, realmente ela é muito poderosa. Bom, e o Diálogos da Cidade de hoje fica por aqui. Você já sabe, esse é um programa para a gente dialogar mesmo sobre os serviços que são oferecidos aqui na nossa cidade, que são de interesse aqui da população. Para você rever este programa na íntegra e todos os outros conteúdos da TV Câmara de São José dos Campos, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/CâmaraSJC. Até o próximo programa. Tchau, tchau.